Fala pessoal, tudo bom? Então que bom que você está por aqui. Só passando aqui para dar um lembrete para vocês que os próximos vídeos que vocês vão ver são de uma live que eu fiz aqui de um evento no ano 2025 e esse evento vai casar muito com o que a gente vai ver aqui no nosso curso de Fundamentos de Cloud para Análise de Dados, tá bom? Então os próximos vídeos eles vão ser vídeos bem práticos, foram retirados dessa live, então acompanha aí todo o material, ele está disponível no nosso repositório e todos os links vão ficar sempre na descrição do vídeo. Se você tiver perdido, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tá bom? Beleza? É isso, só dá o gás aí nos próximos vídeos e sim, não se esqueça de se inscrever nos nossos cursos, né? A gente tem cursos online como esse que você está aqui agora, temos cursos presenciais também aqui na cidade de João Pessoa, tá bom? Beleza? Só esse recadinho aí e vamos pro vídeo. Valeu, abraço. Para lá. Então vamos lá, né? Ó, seguinte, vamos voltar aqui pro nosso início, né? Pegando a ideia de que você instalou o Docker e conseguiu usar o Compose, e conseguiu deixar ele assim, né? Tipo, aqui tá iniciado, né? Sem essa partezinha aqui. Você imagina que você deixou ele só instalado, bonitinho, ele tá aqui. Beleza. Se você não conseguiu, mas se você instalou o seu banco de dados, também não tem problema, tá? Agora a gente vai só falar da parte do Docker. Beleza. Lembra que eu falei que quando a gente está no ambiente de nuvem, a gente está falando de serviço, né? Então, consequentemente, o Docker vai nos entregar um serviço. E para esse nosso primeiro caso aqui, é um serviço de banco de dados. Depois a gente vai pegar um outro serviço, que é o nosso visualizador de dados, e vai colocar ele aqui. Certinho? Se tiverem dúvidas, vocês vão falar. Tá. Mas quais são os componentes do Docker Compose? Né? O que serve o Docker Compose? Qual é a diferença do Docker e Docker Compose? Vamos primeiro tentar entender. Vou voltar aqui. O Docker, pessoal, ele geralmente se utiliza, tá aqui o hardware do PC, né? Então deixa eu só ver se eu consigo editar esse. Então, hardware do meu PC, beleza? Essa partezinha aqui que é para ela ser azul, né? Então, hardware do PC. E aí, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu Docker configurado aqui dentro, beleza? Então o Docker a gente já sabe que ele pegou uma parte do HD, pegou uma parte da memória, pegou uma parte do processador, tá? Mas quando eu tenho, por exemplo, num único arquivo, num único arquivo, Docker Compose, vários serviços, o que acontece? Acontece o seguinte, ó, eu tenho um Docker aqui, né? E eu tenho vários serviços. Esses serviços, ó, eu vou começar a ter essa junção aqui, ó, mais um, eu vou ter mais outro, vou ter mais outro. Pronto, vamos pegar o nosso caso, né? Um serviço desse, peraí, deixa eu ver aqui. Um serviço desse vai ser o nosso banco de dados e o outro serviço desse vai ser o nosso, aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. E o outro serviço vai ser o nosso Database, né? Que a gente vai usar o Metabase aqui. O Docker, então, professor, está gerenciando esses dois caras, não é isso? Isso. O Docker está gerenciando esses dois caras, entregando para eles a quantidade de memórias que eles precisam, a quantidade de HD que eles precisam, a quantidade de processador que eles precisam. Você não precisa fazer isso. Essa é a principal diferença quando a gente fala de máquina virtual e containerização. A gente tem outros exemplos, Kubernetes, Terraforms e tal, que é tudo voltado para o bendito que eu falei para vocês, o IAC, né? IAC, que é o Infraestrutura as a Code, aonde você configura as aplicações que você quer que ele execute, os serviços que você quer que ele disponibilize para você, e consequentemente esse autogerenciamento quem vai fazer é ele. Lógico, com toda certeza, você pode também setar algumas configurações. Por exemplo, eu quero que essa aplicação ela se utilize de 2 GB de RAM, 3 GB de RAM, algo desse tipo. Que eu estou querendo arrotar.
Você pode fazer esse tipo de configuração também, mas a gente não vai mexer nesse ponto porque aí ia dar mais trabalhinho, né? Fica muito complicado para vocês. Mas entenda que o conceito ele é o mesmo, né? E aí, quando eu tenho mais de uma aplicação sendo gerenciada pelo meu Docker, consequentemente, eu vou ter ali o meu Docker Compose. Né? Consequentemente, eu vou ter o meu Docker Compose. Que o meu Docker Compose nada mais, nada menos do que é esse arquivo aqui. Que é o arquivo onde eu digo quais são os serviços. Agora a gente vai para o arquivo. Qual é a versão desse arquivo? Né? Eu posso colocar aqui a minha versão. Qual é o serviço ou os serviços que eu vou estar querendo que o Docker me entregue? E aí eu vou ter, por exemplo, um serviço chamado Postgres Data, que é o meu banco de dados Postgres. Você pode colocar o nome que você queira. Eu tenho essa imagem do Postgres. Que imagem é essa? Vem desse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, não, essa aqui é a documentação, peraí. Ok. Ruby. Aqui. Pronto. De onde é que vem essas imagens, né? Que a gente estava vendo ali agora. De onde é que vem esse cara aqui? Cadê? Imagina o GitHub, né? Imagina o GitHub. Então essa imagem aqui do Postgres 13.3 vem desse cara aqui. Vem do Docker Hub. É aqui no Docker Hub onde tem as imagens, as principais imagens oficiais e atenção, e não oficiais também. Cuidado, tem muito, porque é igual ao GitHub. Qualquer pessoa pode criar sua imagem daquela aplicação, daquele banco de dados e subir. E aí, infelizmente, né, nem todo mundo tem um coração bom. A gente pode pegar ali alguma aplicação ou alguma imagem que tem problema, entendeu? Felizmente é isso mesmo, mas muito cuidado nessa hora. Então, ó, sempre tentem buscar imagens oficiais, ó, tá vendo esse selinho aqui, ó? Imagens oficiais do que você vai querer configurar. Entendeu? Ó, MongoDB para Docker, o Grafana, tem coisa pra caramba aqui, velho. PHP, ó, tem, bicho, é muita coisa. O Postgres, ó. Esse aqui é oficial, tá vendo? Ó? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aí aqui tem as versões. É daqui que ele tá puxando. Por que ele tá puxando daqui? Por causa dessa nomenclaturazinha. Postgres. E, consequentemente, a versão que eu estou utilizando. E aqui, quando você vai no Docker Hub, você tem todas as configurações para poder utilizar, né? Tipo assim, o passo a passo. Vamos supor, a gente está vendo um aqui que eu já estou entregando pronto para vocês. Que é esse Docker Compose do Postgres. Beleza. Ele já está indo na imagem oficial e tal. Ele está pegando as informações. Parará. Beleza, aqui, ó, tá vendo aquelas configurações que eu disse? Vocês podem passar também, se vocês quiserem depois. Mas vamos supor que você pegou um outro, você quer utilizar, sei lá, que a gente viu ali, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que você quer utilizar, sei lá, esse do PHP Dumper aqui. Cuidado quando você for, vou programar em PHP, sei lá, alguma coisa assim. Então, cuidado com a imagem, entendeu? Veja os comentários, veja o que a galera fala, se tá certo, se não tá. Tome cuidado porque você pode até colocar alguma coisa na sua máquina, né? Um vírus, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo tá utilizando uma imagem que já tá defasada, que não tá mais sendo utilizada, enfim. Então só tomem esse tipo de cuidado, tá? Então fica aqui nesse... Vou mandar o link aqui também. Fica aqui para vocês poderem utilizar aí, brincar depois, enfim, dar uma pesquisada para quem quiser, tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, beleza. Então, aqui eu estou vendo a imagem. Ele vai lá no Docker Hub, vai pegar essa imagem e tal. E vai colocar aqui na minha máquina. Dentro do meu Docker, né? Não vai instalar diretamente na minha máquina, no meu computador. Mas sim no Docker. E aqui a gente tem algumas checagens, né? Por exemplo, ele vai fazer alguns comandos do tipo cmd. Vai verificar se o Postgres está ativo ou não. Vai dar alguns outros comandos de terminal. Tudo isso aqui é comandos de terminal.
Consequentemente, vai criar uma base de dados chamada DW Uniesp e vai utilizar aqui aquele meu UTF, né? Vai colocar o códigozinho do encode já nesse cara. Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Não, como eu falei já, algumas desses códigos aqui, desses IA6, eles já estão prontos na internet. Você pode já pegar, eu quero um banco de dados ali mesmo no Docker Hub, você pode pegar ou você monta o seu, ou você já pode pegar algum já pronto, né? Que a galera já montou e tal de exemplo. Você já pode fazer as suas configurações ali, tá certo? Então aqui vamos dizer assim, é básico isso, né? Então você não precisa necessariamente estar se utilizando ali de algo que você não saiba, como é que eu vou fazer e tal. Não, eu quero uma imagem do Postgres assim, assim, assado, e eu vou passar ali algumas configurações. Pronto. Basicamente é isso. Aqui ele faz um timeout caso não esteja desativado, né? Durante esses 45 segundos, ele vai dar uma mensagem. Ele tem um intervalo de 10 em 10 segundos, né? Para ficar fazendo as checagens ali. E 10 tentativas caso ele não consiga estabelecer uma conexão. Então ele vai ficar tentando ali 10 vezes. Restart sempre. Então sempre que ele vê não passou nesses testes aqui, ele vai fazer o restart, né? Então ele vai sempre ficar tentando ali até deixar o banco de dados estável. Caso ele não fique, aí ele vai dizer, realmente não deu certo, meu patrão. Então você fez alguma coisa de errado aí. Refaça alguma coisa aí ou reconfigure esse seu código. Beleza? Environment. Environment é o nosso ambiente, né? O ambiente que a gente vai desenvolver. Para que eu tenha um banco de dados, um serviço de banco de dados, eu também preciso passar algumas variáveis para esse banco. Então aqui, por exemplo, eu tenho o usuário do banco, eu tenho a senha daquele banco de dados, eu tenho o nome do banco que ele já criou aqui, então tem que ser algo que tem que ser parecido. E aqui é para dar permissão ao Docker, né? É necessário eu ter essa parte aqui? Não, não é necessário. Caso você queira criar, só basta criar com esses 3 aqui. Isso aqui é mais por uma configuração que eu já tinha, então eu deixei ele aí para outras aulas que eu uso, enfim, outros cursos, outros que eu ministro, tá certo? E aí vem a parte que a gente estava conversando um pouquinho antes. Volumes. Se eu tenho o meu banco de dados até aqui, eu tenho todo o serviço dele virtualizado, ele já está pronto. Sem essa parte aqui, eu não tenho ele físico. Isso quer dizer, eu não tenho ele salvo na minha máquina. No momento que eu desligar ele, pronto, perdi tudo. Todos os dados, as bases, tudo que eu tinha feito, eu já perdi. Então, se você vai utilizar um banco de dados, se você vai utilizar qualquer outra aplicação, a gente vai ver isso também no Metabase. No momento que você rodar esse cara aqui e não tiver a parte de volumes cadastrado, quando você desligar, se você vier aqui, e der um stop aqui, perdeu tudo. Tá certo? Você vai ter que criar tudo de novo, todas as bases, importar tudo novamente e por aí vai. Tá bom? E por fim, como a gente está falando de banco de dados, e aí voltando um pouco para a parte de infraestrutura, todo banco de dados ele possui uma porta. Por quê? Porque banco de dados é um serviço, né? Então ele tem uma porta. Então todos os bancos, aí é uma questão mais de configuração mundial, vamos dizer assim, padronização mundial. Cada banco de dados tem a sua porta específica, né? Cada SGBD. Então o Postgres tem a dele, que é a 5432 ou a 5433. Aí tem o MariaDB, que é o MySQL, se eu não estiver enganado. Acho que é o 3306, alguma coisa assim, sei lá. Enfim, cada banco de dados tem ali a sua porta específica, né? O MySQL tem o dele, o SQL Server, o Oracle e por aí vai. Tá bom? Então, fiquem à vontade. Isso, boa, Gabs, obrigado. 1433, beleza. Olha aí, tá vendo? Então, cada banco de dados tem a sua porta específica, tá? Para você poder utilizar. E quando a gente fala de porta se eu tenho um serviço, consequentemente eu tenho um local para ir nesse serviço e eu só consigo acessar esse serviço se eu tiver acesso àquela porta. É basicamente isso, né? Quando a gente fala de porta, a gente fala de IP e porta. Aí já vai mais para, enfim,
TCP/IP, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas é só para que vocês entendam que para cada serviço de banco de dados e um microserviço que eu desenvolvo aqui no meu Docker Compose, eu preciso da porta daquele serviço ali, entendeu? Certo? Só para ficar ligeiro aí. Beleza? Consequentemente, abri o meu Docker Compose, escrevi esse códigozinho que eu já mandei para vocês ali e executei esse Docker Compose up -d. Se eu quiser verificar, acho que é esse comando aqui. Se eu quiser verificar via terminal, eu também posso. Eu não preciso só verificar aqui, não. Eu estou mostrando os dois ambientes para vocês. Porque tem gente que gosta mais do low-code, tem gente que não, e por aí vai. Né? A gente não está aqui para falar disso. Então, eu tenho o meu banco de dados rodando aqui a 15 horas, 0%, porque eu não estou executando ele agora, tal, a gente não está mexendo nada. Mas eu também posso justamente verificar esse cara aqui, ó. Eu dei um comando chamado docker ps no meu terminal, aonde eu executei esse comando dentro da minha pastinha, que está lá o Docker Compose, e consequentemente eu vi quais são os serviços que estão sendo executados nesse momento. Então, se eu abro aqui, ó, mais um pouquinho, só para a gente ver mais de boa. Ó. Deixa eu só... Então eu tenho aqui, ó, o Container ID, que é o código do meu container. Eu tenho a imagem que eu estou utilizando. Eu tenho o comando, né, que ele está sendo executado, que é aquele comando que está aqui, ó. Esse carinha aqui de baixo, né? Esses comandos aqui, que está sendo executado nele. O create, quanto tempo ele foi criado. Essa imagem, então, há 5 meses atrás, não o banco de dados na minha máquina, tá? A imagem. O up, faz 15 horas que ele está em pé. Né? As portas é local, então por isso que é tudo 0000. E a porta, o IP é tudo 000. E a porta 5432 TCP. Né? E o nome dele, Postgres Data 1. Simples. Ah, eu quero parar ele por aqui. Beleza, então você vem aqui e executa um comando docker stop e o container ID. Você pode colocar ele aqui também. E aí ele vai parar o seu banco. Ou você pode fazer de forma manual. Aqui, vir aqui e dar um stop. Certo? Só apresentando alguns conceitos aqui de Docker para vocês também. Sem entrar muito no mérito do Docker em si. Né? Mas são basicamente esses conceitos básicos que a gente pode utilizar. Você pode usar no terminal, você pode usar via interface gráfica. Aí fica ao seu critério, tá bom? Beleza, vou minimizar aqui. Pronto. Sobre Docker, é isso. Tá? A gente vai fazer uma outra configuração do DataVis que a gente está utilizando. Mas não agora. Agora a gente vai para a parte dos dados ali, né? A gente vai pegar a nossa base e vai ali brincar com ela agora, tá bom? Mas depois a gente volta pro Docker de novo para subir um outro serviço. Show? Vou fechar aqui. Daqui a pouco a gente abre ele.